Dizem que o bem e o mal existem dentro de cada ser humano, e cabe a cada um de nós saber qual desses lados podem nos dominar. No Nasoverse, esse conceito também está presente, e quando desencadeado por um servo, revela uma face diferente e muito mais agressiva do que seu eu normal. Essas características criam o que chamamos de servos alter, uma abreviação da palavra alternativo. E se você quer saber um pouco mais a fundo de como todo esse conceito é trabalhado nessa maravilhosa obra, só vem comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Depois dessa rápida introdução, vamos para a vinheta, porque tem bastante coisa para falar. Servos alternativos, também chamados de categoria alter. Todos aqui já devem estar bem familiarizados com essa questão. Mas o que de fato são os servos alternativos, e o que faz com que eles tenham essa natureza? Quando tocamos nessa questão, normalmente o que a galera imagina é que os servos alternativos são criados por interferências do Santo Graal. Essa resposta não está errada, mas não é exatamente só isso. Não é só o Graal que pode causar essas alterações nos servos. Para vocês entenderem onde eu quero chegar e o que eu realmente quero dizer, vamos entender melhor as características dos servos. Todos os heróis, com algumas raras exceções, passaram por muitos perrengues quando eles eram vivos, como no caso de Cuculain, Hércules, Artúria e tantos outros que eu poderia citar aqui. A vida desses heróis não foi algo fácil. Muitos deles tiveram que se abdicar de desejos, de sonhos, objetivos de uma vida normal. Afinal, todos eles eram seres escolhidos para fazerem coisas especiais. Eram pessoas diferentes, que participaram de guerras, enfrentaram monstros e realizaram muitos feitos em seus mitos. Em alguns casos, até mesmo em histórias reais, que de fato aconteceram. E pelo fato deles abandonarem sonhos, desejos e outras coisas mais, eles até de forma inconsciente, acabam gerando sentimentos suprimidos dentro de si. Na maioria dos casos, são sentimentos de rancor, como raiva dos outros, de si mesmo, e vários outros sentimentos que eles podem guardar. Esses sentimentos vão atuar como gatilhos internos, e quando esses heróis são expostos a certas condições e a verdades, esses gatilhos podem ser acionados. Então, o herói vai revelar uma face alternativa, que até ele mesmo pode não ter consciência de que exista. A Artúria, por exemplo, foi criada desde cedo para ser um rei perfeito, um rei que não possuísse falhas. É por isso que quando ela atua como serva, o seu alinhamento é classificado como bom e legal. Porém, a Artúria foi criada para ser um cavaleiro frio, ou seja, ela aprendeu a suprimir seus sentimentos e também a controlá-los. Só que pelo fato dela ter aprendido isso, ela não percebeu que muito dessa sua atitude fria não estava correta. E foi só quando seu reino colapsou que ela percebeu e passou a se culpar, desejando não ter sido rei da Bretanha. É desses sentimentos suprimidos que irá nascer a Saber alternativa, a nossa querida e bela Salter. Quando a Artúria é exposta à lama do Graal, não é a lama em si que a corrompe. O que a lama faz é apenas aflorar o que já existia dentro da Artúria. Se você assistiu os filmes de Ravensfield, você deve ter visto aquela cena da Artúria se afogando em profunda escuridão, até que de repente ela se encontra com a Salter. Ali, ela ficou frente a frente, com o seu lado negativo que ela nunca pensou que teria, e viu isso com seus próprios olhos. É por isso que quando a lama do Graal tira as amarras da Salter, ela se manifesta como se fosse o seu ideal perfeito, que a Artúria normal não alcançou. O rei ideal, que resolve com violência, não tendo misericórdia de quem se opõe a ela. Diferente da Artúria normal, que possui o ideal de justiça e cavalheirismo, algo que a fez cometer alguns equívocos durante a sua vida. Aliás, isso faz ela cometer equívocos até mesmo como serva. Em muitos casos, ela não atingiu seu objetivo, por ter esse senso de cavaleiro. E é por isso que eu prefiro a versão alternativa da minha waifu, porque além de ser mais bonita, ela resolve na pancadaria, o que a Artúria normal não resolveria com facilidade, pois a versão normal vai sempre se segurar para manter igualdade para com o inimigo. E uma curiosidade sobre a Salter e a Saber é que em Fate Go, elas se tornaram existências separadas. Agora não me pergunte o porquê. Como vocês viram, não é o Graal que transforma a base de um servo. Outras provas disso podem ser incluídas aqui na nossa análise. O Emi é um caso diferente do normal, pois ele não pode se tornar um alter por meio da lama do Graal, porque ele já é um servo distorcido. Em Fate Ravensfield, vocês verão isso claramente. O Emi é tocado pela lama, mas nada acontece. No entanto, existe a versão Emiya Alter. Como essa versão surgiu? Pois é, Emiya cresceu com o ideal de Kiritsugu se tornar o herói da justiça, e isso não é novidade para ninguém.
Porém, diferente do Kiritsugu que matava todo mundo para alcançar a paz, o Shirou pensava que era possível salvar a todos, sem que ninguém morresse. Afinal, pessoas morrem quando são mortas. E só quem realmente é fã vai entender. Enfim, devido a esse ideal que ele carregou, de que era possível salvar o mundo, e pior, sem a morte de pessoas, ele vai arrumar um grande problema para ele. Shirou buscou poder durante toda a sua vida, mas como diz uma das frases do seu encanto, suas mãos nunca foram capazes de alcançar algo. Até que em algum momento da sua vida, ele se encontra com Alaya, a Counterforce da humanidade. E estando diante daquela entidade, ele pensou que estaria diante do poder necessário, que ele tanto desejou. Mas por não conhecer Alaya, ele estava errado. Se existe uma escolha terrível, é a escolha de fazer contrato com a Counterforce da humanidade. Porque a partir do momento que um contrato é fechado, esse personagem terá poder, mas em troca, ele estará debaixo da autoridade da Counterforce. Ou seja, o personagem em questão terá que fazer tudo o que a Counterforce mandar, e isso inclui matar pessoas. Foi isso que fez nascer o Emiya Alter, pois em certo momento, o Emiya foi invocado para matar uma certa mulher e acabar com o seu culto de safadezas. Por causa disso, o Emiya matou muitas pessoas, mas entre elas, matou alguém muito importante para ele, Taiga Fujimura. Isso quebrou tanto o herói da justiça, que ele perdeu o seu senso de identidade, e percebeu que não passava de um pau mandado. Assim nasceu o Emiya Alter, não mais um herói da justiça, mas um herói vazio de si mesmo. Isso é um servo alter, uma personalidade alternativa de um mesmo personagem, que é criada por sentimentos que foram reprimidos dentro de si. Temos outros casos. Atalanta, por exemplo, é transformada por uma alteração feita por metamorfose. Isso acontece devido ao seu fantasma nobre pele de javali. Ok, vocês entenderam que não se trata do Graal em si, é algo que já está dentro dos servos. Mas aí vocês me perguntam, e os servos que não têm sentimentos reprimidos, como a Joana Dark? Pois é, servos considerados santos não podem ser corrompidos, nem mesmo pela lama do Graal, pois eles não possuem a capacidade de guardar rancor, exatamente por serem santos. Mas então como fica Jalter nessa história? Temos um problema aqui, mas eu explico. A Jalter é um outro caso diferente dos outros. Ela foi criada por um desejo de um zoiudo que eu detesto, Gilles de Rais. Sim, foi esse zoiudo quem criou essa versão da Jane. Ela foi materializada pelos desejos distorcidos do próprio Gilles, para se vingar da França. Ela é considerada uma versão amálgama e ficcional da verdadeira Jane. E se alinha aquilo que o Gilles queria que ela se tornasse. Foi assim que essa versão nasceu. Inclusive, mesmo alterada, ela deveria estar na classe Ruler. No entanto, ela foi mais tarde invocada como sendo uma Avenger. E atualmente, também foi invocada como uma Lancer, no Fate dos Samurais. Bom, além dos servos santos, existem seres como Gilgamesh, que devido ter um alto ego e estilo caótico, não pode ser poluído pela lama do Graal. No romance original de Fate Zero, é dito que, quando Gilgamesh entrou em contato com a lama do Graal, Angra Mainyu revelou a ele todos os males do mundo. Porém, o grande ego de Gilgamesh aceitou o fardo da humanidade, e por isso ele resistiu às influências de Angra. Como resultado, ele foi expulso da lama e encarnado no mundo. Pois é, Gilgamesh não pode ser corrompido, tanto que a versão mais próxima que a gente tem de um Gilgamesh Alter não é o Gilgamesh, mas Nabucodonosor, que está usando o corpo de Gilgamesh. Aliás, mesmo não sendo um dos maiores admiradores do personagem, essa versão ficou bem legal. Bom, mais explicado essa questão dos Alter, vamos falar de uma classe que causa confusão em relação a esse assunto, principalmente por causa da Okita Alter, os servos alter egos. Pois é, não confunda servos alternativos com alter egos, eles são coisas diferentes. Um servo alter é uma personalidade alternativa de um mesmo servo, eles continuam sendo o mesmo ser. Já os alter egos têm as mesmas características de um determinado personagem, mas eles são existências individuais separadas. E normalmente, são criados de uma mesma base espiritual, no caso, o Centigraph. Por exemplo, Atalanta e Atalanta Alter são a mesma personagem, mas Okita e Okita Alter são existências diferentes. Embora Okita Alter possa ser considerada uma Alter da Okita, ao mesmo tempo ela é uma Alter Ego, possuindo as duas características. Resumindo, Okita e Okita Alter possuem o mesmo Centigraph, mas são existências separadas e individuais. Por isso o nome Alter Ego, que significa literalmente, meu outro eu.
Um alter ego é a personificação dos sentimentos e emoções de um indivíduo, ganhando forma e independência. Essa classe é tão bizarra que um servo pode ser um alter ego e ao mesmo tempo se manifestar em uma classe que não seja alter ego. A própria Okita Alter se manifesta como Saber, mas as suas qualidades de alter ego ainda são as mesmas. Um outro bom exemplo são as caudas da Tamamo, que geram 8 raposinhas, que são consideradas alter egos da Tamamo, e cada uma delas tem uma classe diferente. Pois é, além de ser a raposinha mais bela dos animes, ela pode criar 9 versões dela mesma. Inclusive, essas caudas quase causaram um problemão no Musel, só para ajudar a vida do Hakuno. Além delas temos o exemplo das Sakuras 5, Melt, Passion Lib e King Protea. Todas elas são consideradas alter egos da Bibi. Esclarecido isso, para finalizar as nossas informações, servos alter normalmente serão mais fortes que as suas versões originais. Isso acontece porque eles têm uma dilatação no seu centigraph, e isso aumenta muito sua energia mágica, reforçando suas técnicas e habilidades. Podemos pegar como exemplo o próprio Kukulain Alter e o Kukulain normal. A versão normal do lanceiro não é capaz de enfrentar a Scarra no mano a mano, se ela lutar para valer. Já sua versão Alter não só pode enfrentar a Scarra, como ele é um dos poucos seres que podem causar danos mortais nela, principalmente por causa da armadura de Kuruide. Um outro exemplo é a própria Arturia. Salter foi capaz de derrotar todos os servos da singularidade de Fuyuki, com exceção ao Kukulain Caster, pois acabou fugindo dela. Outro exemplo é o da própria Atalanta. Enquanto ela estava normalzinha, ela e a Jane estavam tendo uma luta bem tranquila, mas a partir do momento que ela se modificou, ela começou a dar trabalho para nossa bela santa. E aqui, a gente tá falando de uma serva da classe Ruler, que tem os melhores parâmetros quando comparado aos outros. Então sim, servos que são alterados de forma proposital, ou por alguma outra razão, serão um pouco mais fortes. Mas quero deixar claro que isso também não significa que suas versões normais são menos fortes. Esse aumento de poder só acontece porque os Alter Servants conseguem quebrar alguns limites que as suas versões normais não são capazes de quebrar, principalmente quando estão atuando como servos. Espero que tenha ficado tudo claro e bem explicado essa questão que alguns tinham dúvidas. Mas qualquer coisa, só escrever nos comentários, porque eu leio todos eles. Olha, sobre o tema de hoje e nas minhas considerações, posso dizer que os servos Alter são um conceito que eu gosto bastante, porque ele traz um aspecto diferente e mais sombrio para os heróis. É como olhar para eles de uma outra perspectiva, algo que eu acho bem interessante. Sem falar, né galera, que os servos Alter ficam bem mais bonitos esteticamente falando. E me desculpe os fãs da Jalter, mas como eu sempre digo, a Salter é a melhor porque ela é minha waifu. Brincadeira, todos eles são bonitos, mas deixe a opinião de vocês aí sobre isso. Vocês gostam mais dos alternativos ou dos normais? Agora eu encerro essa jornada, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!